Olá! Os direitos da pessoa que vive em união estável em termos sucessórios são iguais aos direitos da pessoa casada? Essa é uma grande pergunta que trouxe uma série de dúvidas, especialmente após o Supremo Tribunal Federal ter dado a natureza de repercussão geral a dois recursos extraordinários em que havia este debate, ou seja, um pleito de equiparação total dos direitos da união estável, em termos de herança, aos direitos do casamento, em termos sucessórios. E a ADEFAS requereu o ingresso nesses recursos como amicus curiae. Como representante da ADEFAS, elaborei as peças, todas as nossas manifestações, e conseguimos, perante o Supremo Tribunal Federal, que esta equiparação não fosse absoluta. No casamento, vigora um dispositivo do Código Civil, que é o 1845, que atribui ao cônjuge a herança necessária, como se fosse um filho. E, na união estável, diante inclusive dos embargos interpostos pela ADEFAS, não existe essa herança necessária. Não se aplica este artigo 1845 do Código Civil sobre a herança necessária do cônjuge. Desse modo, na união estável, se preservou, graças ao trabalho da ADEFAS, perante o Supremo Tribunal Federal, a autonomia da vontade. Se preservou a liberdade testamentária quando existe união estável, que é efetivamente uma relação que forma uma entidade familiar, de acordo com a própria Constituição Federal, mas tem a sua constituição e a sua extinção de modo diferente do casamento. E as pessoas têm que ter a liberdade de escolher, liberdade de escolher a forma como querem viver. Se com uma pessoa que vai ter herança necessária, ou se com a mesma pessoa que não vai ter a herança necessária. Isto é um sistema adotado em todos os países que eu conheça da América Latina, inclusive na nossa vizinha Argentina, e da Europa, como por exemplo em Portugal. Nesses países, entre outros, não há uma atribuição à união estável, nem mesmo em vida, na dissolução em vida, dos mesmos direitos que existem no casamento. No Brasil, na dissolução em vida, já são equiparados os efeitos da união estável ao casamento. Não poderíamos aceitar que também, pela morte, houvesse essa equiparação. E quero observar o seguinte, especialmente para quem é leigo na matéria. Imaginem o seguinte, alguém se casa pelo regime de separação de bens, recebe toda a informação como deve receber e espera-se que receba antes do casamento, inclusive a obrigação é do cartório de registro civil de dar essas informações aos nubentes sobre os regimes de bens e os seus efeitos, e escolhe o regime da separação total, sabendo que terá um herdeiro necessário, assim como um filho, por exemplo, pré-existente. O herdeiro necessário, o cônjuge, se vier a falecer. A pessoa passa a viver em união estável sem fazer a menor ideia dos efeitos dessa relação. Porque é uma situação de fato, que se constrói no plano dos fatos. E, se falecer, né, haverá uma surpresa, né? Não do falecido, já morreu, mas dos seus herdeiros, que terão como filhos alguém mais para concorrer na união estável. Então,
como é que o sistema hoje está formado no direito brasileiro, em razão, repito, do trabalho da Associação de Direito de Família e das Sucessões, da ADEFAS. Caso o companheiro faça um testamento que exclua o outro companheiro da herança em razão da preservação da autonomia da vontade na união estável, o companheiro não concorrerá com os seus filhos na herança. Já se houver casamento civil, esta é uma outra forma de entidade familiar e aí sim esses herdeiros filhos concorrerão com o cônjuge sobrevivente. Até breve.